Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, o podcast dedicado a você que, assim como eu, quer estudar o japonês por completo. それで一緒に勉強しましょう。Minasan, o genki desu ka? Aqui é o João. E aqui é a Edi. Watashi tachi mo genki desu yo. Você está ouvindo o episódio 24 do Tanoshi Nihongo Podcast. Neste episódio, que faz parte de uma série na qual estudamos as gramáticas e padrões da língua japonesa com base no livro Minna no Nihongo, faremos uma revisão de todo o capítulo 6. No último episódio regular, cobrimos a última gramática desse capítulo, e agora vamos revisar todos os assuntos antes de começarmos o capítulo 7. Para isso, veremos algumas frases e diálogos do livro Minna no Nihongo e faremos uma análise rápida para esclarecer qualquer dúvida que possa ter surgido nas explicações anteriores. Você pode acompanhar a revisão usando o livro se o tiver. Caso contrário, não se preocupe. Você pode seguir através das frases escritas e das ilustrações no material de apoio gratuito em formato PDF, cujo link para download está disponível na descrição deste episódio. Contudo, lembre-se de que, especialmente durante os episódios de revisão, é importante repetir as frases em voz alta para ajudar a fixar melhor o conteúdo. E para te ajudar, a cada frase apresentada, você ouvirá este som. Ele indicará o momento de repetir. Afinal, você que apenas ouve e não pratica, só contribuirá para sua obesidade mental. E para isso não há suco detox que dê jeito. Por isso, vamos iniciar o episódio. Para começar a revisão de hoje, vamos iniciar com algumas frases que representam os padrões vistos no capítulo, seguidas por algumas frases de exemplo. Você pode acompanhar a leitura na página 48 do livro Minna no Nihongo. Se não tiver o livro disponível, as frases também estão reproduzidas no material de apoio, cujo link para download está na descrição. Então, vamos para os padrões de frases ou bunke, começando pela primeira sentença. Watashi wa hon o yomimasu. Watashi wa hon o yomimasu. Nessa frase, o watashi wa significa eu, onde o watashi é o próprio pronome eu e o termo wa é a partícula que indica que o watashi é o tópico da frase. Em seguida temos hon o, onde hon significa livro, e a partícula o marca o objeto direto da ação. A frase é finalizada com o verbo yomimasu. Yomimasu, que significa ler. Essa primeira frase nos mostra a estrutura de um verbo transitivo, yomimasu, com seu respectivo objeto, hon, marcado pela partícula o. Vale lembrar que verbos transitivos são aqueles que necessitam de um objeto para que seu sentido seja completo. Se dissermos apenas watashi wa yomimasu, teremos algo como eu leio ou eu lerei, mas sem especificar o que está sendo lido. Como quem lê algo, neste exemplo o objeto é o livro, hon. Portanto, adicionamos a partícula o para indicar o objeto da ação. Assim, a frase completa fica watashi wa hon o yomimasu, que significa eu leio o livro, ou eu lerei o livro. Na segunda frase, vemos Watashi wa eki de shinbun o kaimasu. Watashi wa eki de shinbun o kaimasu. Novamente começamos com watashi mais wa, que significa eu, seguido pela palavra eki,
com significado estação, seja de trem ou metrô. A palavra eki está colada à partícula de. Essa partícula, quando usada com um substantivo que representa um lugar, indica onde a ação do verbo ocorre. Ou seja, nessa frase, a ação indicada pelo verbo acontece na estação. A seguir temos o substantivo shimbun. Shimbun, que significa jornal, acompanhado pela partícula o, que marca o objeto direto da ação. Isso indica que algo será feito com o jornal. E descobriremos isso com o verbo no final, kaimasu, com o significado comprar. Juntando tudo, a tradução da frase Watashi wa eki de shinbun o kaimasu seria eu compro o jornal na estação ou eu comprarei o jornal na estação. É importante lembrar que, quando traduzimos o verbo que está na forma masu, como kaimasu, não podemos determinar o tempo exato sem um contexto prévio, já que o verbo na forma masu pode indicar tanto o presente quanto o futuro. Seguimos com a terceira frase do grupo, que é Issho ni Kobe ikimasen ka? Issho ni Kobe ikimasen ka? Neste caso, a frase começa de forma diferente, com issho ni, que significa junto a mim ou comigo. Em seguida, temos o substantivo Kobe, que é o nome de uma famosa cidade japonesa localizada na Baía de Osaka, conhecida mundialmente pelo Kobe Beef, dentre outras coisas. Este substantivo é acompanhado pela partícula e, que indica que o substantivo que ele acompanha é o destino de um verbo de movimento presente na frase. O verbo em questão é ikimasu, que significa ir, conjugado aqui na forma negativa do presente futuro, ikimasen, junto à partícula K, que transforma a frase em uma pergunta. Como aprendemos neste capítulo, quando um verbo conjugado no presente futuro negativo e seguido pela partícula K, trata-se de um convite. Assim, a frase Issho ni Kobe ikimasen ka pode ser traduzida como Você não quer ir para Kobe comigo? E a última frase deste pequeno bloco é Chotto yasumimashou. Chotto yasumimashou. Esta é uma frase curta que também exemplifica um convite, mas de forma mais direta do que a estrutura masen-ka. Ou seja, nesta frase, a sugestão é apresentada de maneira mais assertiva, indicando que a decisão do ouvinte é um pouco menos considerada, dando a impressão de que a ação já está mais implícita. Vale lembrar que chotto significa um pouco e yasumimasu significa descansar ou fazer uma pausa. Portanto, chotto yasumimashou pode ser traduzido como vamos descansar um pouco. Esses 4 padrões de sentenças são os que veremos no próximo grupo, urebun, ou exemplos de frases, inseridos em um pequeno contexto. Então, vamos a elas. Primeiro diálogo. O sake o nomimasu ka? いいえ、飲みません。 O sake o nomimasu ka? いいえ、飲みません。 Começamos com o substantivo sake, que significa bebida alcoólica. Ele é precedido do termo honorífico o, que já discutimos aqui no podcast e que torna a palavra mais polida e formal. Vale lembrar que sake é usado para se referir a qualquer tipo de bebida alcoólica e não apenas àquela bebida japonesa que chamamos de sake no Brasil. Inclusive, fiz uma explicação detalhada sobre isso no episódio 20 do nosso podcast. Depois confere lá. Voltando ao diálogo, o substantivo sake está acompanhado pela partícula o, que indica que sake é o objeto do verbo que vem a seguir, nomimasu, que significa beber ou tomar. A frase termina com a partícula K, que indica que se trata de uma pergunta. Já a resposta da outra pessoa é Iie nomimasen. Iie significa não, e nomimasen é o mesmo verbo nomimasu da pergunta, mas conjugado na forma negativa do presente futuro, masen.
significando não bebo ou não beberei. Como já mencionei antes, na língua japonesa, o presente e o futuro são conjugados da mesma forma, e o contexto é o que determina o tempo verbal. Outro ponto importante é que, na resposta, o substantivo osake com a partícula o está ausente. Isso ocorre para manter a fluidez do diálogo, já que, uma vez que o objeto foi introduzido na pergunta, ele pode ser omitido na resposta. Assim, fica subentendido que a frase se refere a beber bebida alcoólica. Portanto, a tradução deste diálogo seria: Você bebe álcool? Não, eu não bebo. Já o segundo diálogo. 毎朝何を食べますか Pan to tamago o tabemasu. 毎朝何を食べますか Pan to tamago o tabemasu. Começamos com o termo maiasa, com o significado todas as manhãs. Note que ele não recebe nenhuma partícula, pois, por si só, já indica uma frequência, não um ponto específico no tempo. Em seguida, temos nani-o, onde nani significa o que, e está acompanhado pela partícula o, apontando que nani é o objeto do verbo, embora ainda não saibamos qual é. A sentença é finalizada com o verbo tabemasu, que significa comer, seguido da partícula interrogativa ka. Assim, a pergunta é: o que você come todas as manhãs? E a resposta à pergunta é dada pelo pan to tamago o tabemasu. Pan to tamago o tabemasu. Ou seja, a estrutura da resposta é basicamente a mesma, onde temos os objetos pan, que quer dizer pão, e tamago, que significa ovo, seguidos pela partícula o, apontando que eles são os objetos do verbo comer, tabemasu. Como se trata de dois itens que desempenham a mesma função na frase, isto é, pan e tamago são objetos do mesmo verbo, utilizamos a partícula to, que funciona como o nosso e. Portanto, pan to tamago significa pão e ovo. Ficando assim a tradução: eu como pão e ovo. Novamente, não há necessidade de incluir o termo maiasa na resposta, pois o contexto já foi estabelecido na pergunta, e fica implícito que a pessoa está respondendo que come pão e ovo todas as manhãs. Sendo assim, o terceiro diálogo é: Kessa nani o tabemashita ka? 何も食べませんでした。 Kessa nani o tabemashita ka? 何も食べませんでした。 A estrutura é basicamente a mesma do diálogo anterior, mas o questionamento agora é sobre o passado. Em vez de maiasa, todas as manhãs, o indicador de tempo aqui é kessa, que significa esta manhã, seguido por nani-o, o que, e o verbo tabemasu, conjugado no passado como tabemashita, junto com a partícula interrogativa ka. Então, a frase kessa nani o tabemashita ka é: o que você comeu esta manhã? E na sentença de resposta vemos nani mo tabemasen deshita. Aqui, nani, o que, junto com a partícula mo, forma a expressão nada ou coisa nenhuma, que é sempre usada em sentenças negativas. Essa expressão é completada pelo verbo tabemasu conjugado no passado negativo, como tabemasen deshita, significando não comi. Portanto, a tradução seria não comi nada. Aí vem a pergunta: quando não comeu nada? Esta manhã, que já foi indicado na pergunta. Portanto, não precisa de repetição na resposta. Logo, a tradução completa de kessa nani o tabemashita ka? Nani mo tabemasen deshita será: o que você comeu esta manhã? Não comi nada. Agora a quarta frase. 土曜日何をしましたか Nihongo o benkyou shimashita. Sore kara tomodachi to eiga o mimashita. 土曜日何をしましたか Nihongo o benkyou shimashita. Sore kara tomodachi to eiga o mimashita.
Neste temos um contexto mais amplo, mas vamos aos poucos. A frase correspondente à pergunta é iniciada por doyobi, que significa sábado. Note que não há nenhuma partícula associada, uma vez que não foi especificada uma data fixa, ou se é sábado da semana passada, ou então se é anterior a essa semana. Logo, o uso da partícula ni é opcional. Aprendemos isso no episódio 14, intitulado Mainichi Nanji ni okimasu ka?, o qual vale revisitar depois. Em seguida, temos nani, com o significado o que, junto com a partícula o, apontando que nani é o objeto do verbo. A sentença continua com o verbo shimasu, que é um verbo coringa, por significar fazer, e está flexionado no passado positivo, como shimashita, traduzindo-se para fez. E então, a frase é finalizada pela partícula interrogativa ka. Portanto, a pergunta doyobi nani o shimashita ka? Se traduz como o que você fez no sábado? Já a sentença de resposta é feita em duas partes, sendo a primeira Nihongo o benkyou shimashita, sendo Nihongo, língua japonesa, junto à partícula o, que nos indica que o objeto do verbo é Nihongo. Em seguida, benkyou shimashita, que é uma combinação do verbo benkyou, que significa estudo, com shimashita, o verbo fazer, conjugado no passado positivo. Mas quando estão unidos, formam o verbo estudar. Especificamente nessa sentença, estudei. Se essa construção ainda parece confusa, sugiro fortemente que você reveja o episódio 21, onde tudo foi explicado em detalhes. Portanto, a tradução desta primeira parte, Nihongo o benkyou shimashita, é estudei japonês. A segunda parte da resposta é Sore kara tomodachi to eiga o mimashita. Ela começa com sore kara, um termo de transição que significa depois disso ou então, apontando que uma nova ação se segue à anterior. Depois temos o substantivo tomodachi, que significa amigo, acompanhado pela partícula to, que neste caso é usada para indicar que a ação do verbo foi realizada junto a alguém, neste caso, um amigo. A ação é expressa por eiga o mimashita. O substantivo eiga, com significado filme, e está junto à partícula o, apontando que eiga é o objeto do verbo mimashita, que quer dizer vi ou assistir. Portanto, a tradução de Sore kara tomodachi to eiga o mimashita é depois assisti a um filme com um amigo. Logo, a tradução completa do diálogo é Doyobi nani o shimashita ka? Nihongo o benkyou shimashita. Sore kara tomodachi to eiga o mimashita. O que você fez no sábado? Eu estudei japonês, então assisti a um filme com um amigo. Agora, vamos ver o quinto diálogo. Doko de kaban o kaimashita ka? メキシコで買いました。 Doko de sono kaban o kaimashita ka? メキシコで買いました。 Este diálogo exemplifica o uso da partícula de para indicar o local onde a ação do verbo ocorre, começando por doko de, onde doko significa onde, acompanhado da partícula de, que tem essa função de indicar o lugar da ação verbal. Em seguida, temos sono kaban o, onde sono é um pronome demonstrativo que significa esse ou essa, seguido por kaban, com significado bolsa, formando essa bolsa. A partícula o que vem logo após indica que sono kaban é o objeto do verbo. O verbo aqui é kaimashita, a forma passada de kaimasu, correspondente a comprar. Portanto, comprou. E como se trata de uma pergunta, a frase é finalizada com a partícula ka. Assim, a pergunta Doko de sono kaban o kaimashita ka? Se traduz como onde você comprou essa bolsa? E na resposta, Mexico de kaimashita começa-se pelo substantivo Mexico junto da partícula de. Neste caso, Mexico, que significa México, substitui doko para indicar que Mexico é o local onde a ação do verbo comprar aconteceu. O verbo kaimashita permanece na frase. Logo, Mexico de kaimashita se traduz como comprei no México.
Mais uma vez, vale lembrar que, na resposta, o objeto do verbo kaba e a partícula o estão omitidos, mas ainda implícitos, pois já foram mencionados na pergunta. Isso torna o diálogo mais natural. Portanto, a tradução completa do diálogo Doko de sono kaban o kaimashita ka? Mexico de kaimashita. Será: onde você comprou essa bolsa? Comprei no México. Penúltimo diálogo agora. 明日テニスをしませんか？いいですね。明日テニスをしませんか？いいですね。Neste diálogo, vamos ver um exemplo de convite usando a forma masenka. A pergunta começa com ashita, que significa amanhã, seguido pelo substantivo tenisu, que se refere ao esporte tênis, e está acompanhado pela partícula o qual aponta que tenisu é o objeto do verbo shimasu, que está na forma de convite, shimasenka. No contexto, tenisu o shimasu significa jogar tênis. Portanto, ashita tenisu o shimasenka pode ser traduzido como: você não quer jogar tênis amanhã? Já na resposta temos ii desu ne. O termo é uma palavra mais informal de dizer sim, tendo cuidado com a pronúncia. Não devemos falar mais aberto, mas sim de forma mais fechada, e. Em seguida, ii desu ne. Aqui, ii significa bom, e des é a cópula que traduzimos como o verbo ser, ficando apenas é. O termo ne é usado para dar ênfase ou confirmar algo, funcionando como um né em português. Uma tradução literal de ii desu ne seria algo como é bom né? Ou será bom né? No entanto, no contexto de um convite, podemos adaptar para é uma boa ideia, que captura melhor a intenção da expressão. Assim, ii desu ne pode ser traduzido como sim, boa ideia. Portanto, a tradução completa do diálogo ashita tenisu o shimasen ka? Ii desu ne é: você não quer jogar tênis amanhã? Sim, boa ideia. Este diálogo ilustra como as traduções podem variar conforme o contexto, e como algumas palavras têm nuances diferentes dependendo da situação em que são usadas. E agora, a última frase de exemplo. Ashita 10時に駅で会いましょう。わかりました。明日10時に駅で会いましょう。わかりました。Este exemplo ilustra o uso do segundo padrão de convite que aprendemos, a forma mashou. Diferente da forma masenka, que deixa a decisão mais aberta, mashou tem uma função mais assertiva, ou seja, sugere que a decisão já está definida. A frase começa com ashita, que significa amanhã, seguido por juji, que é 10 horas, e a partícula ni indicando que juji é o momento em que a ação ocorrerá. Em seguida temos eki, que significa estação, de trem ou metrô, acompanhado pela partícula de, apontando o local onde a ação acontece. O verbo aimasu, com o significado encontrar-se com alguém, está na forma mashou, que corresponde a vamos nos encontrar. Então, ashita 10時に駅で会いましょう se traduz como vamos nos encontrar na estação amanhã às 10 horas. A resposta é o wakarimashita, que é a forma passada do verbo wakarimasu, significando entender. Assim, wakarimashita traduz-se como entendi. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre essas frases, suas traduções detalhadas e ilustradas estão disponíveis no material de apoio. Agora, vamos seguir com mais um pouquinho de prática. No exercício da página 53 do livro Minna no Nihongo,
ou no material de apoio no momento correspondente a este ponto do áudio, faremos uma rápida leitura e análise dos 3 diálogos. Observe que, nestes diálogos, algumas palavras estão sublinhadas e correspondem às situações ilustradas nas imagens ao lado e abaixo de cada diálogo. No podcast, leremos os diálogos com as palavras sublinhadas já preenchidas. Depois, você pode substituir essas palavras de acordo com as ilustrações dos quadros 1 e 2, como exercício. Então vamos ao primeiro diálogo. 日曜日何をしましたか？本を読みました。それからビデオを見ました。田中さんは私は京都へ行きました。京都ですか。いいですね。日曜日何をしましたか？本を読みました。それからビデオを見ました。田中さんは私は京都へ行きました。京都ですか。いいですね。Acredito que não seja necessário fazer uma análise palavra por palavra, pois todas as estruturas já foram abordadas até aqui. Portanto, vamos direto à tradução. O que você fez no domingo? Eu li um livro, depois assisti a um vídeo. E você, Sr. Tanaka? Eu fui para Kyoto. Kyoto? Que legal! Como lição adicional, sugiro substituir as palavras sublinhadas pelas palavras de acordo com as situações dos quadros 1 e 2 que estão logo abaixo, como eu já disse. Por isso, vamos ao segundo diálogo. Itsumo doko de pan o kaimasu ka? 毎日屋で買います。時々フランス屋へ行きます。Ah, watashi mo tokidoki fransu ya de kaimasu. そうですか？いつもどこでパンを買いますか？毎日屋で買います。時々フランス屋へ行きます。Ah, watashi mo tokidoki fransu ya de kaimasu. そうですか？Neste diálogo, algumas observações são importantes. A primeira é que, tanto Mainichi-ya quanto Furansu-ya são nomes fictícios de estabelecimentos comerciais, neste caso de padarias. Mainichi significa todo dia, e Furansu significa França. O kanji que está sendo lido como ya no final dos dois nomes é um ideograma comum em nomes de lojas, padarias, restaurantes e outros estabelecimentos, indicando um lugar que oferece produtos ou serviços de um certo tipo. A segunda observação é sobre a palavra tokidoki, que significa às vezes, ou de vez em quando, mas o que quero destacar é a sua forma de escrita. A palavra tokidoki é composta pelo kanji toki, que vimos anteriormente escrito 2 vezes. No entanto, quando um kanji se repete em uma palavra, ao invés de repetir o kanji, usa-se esse símbolo que você está vendo tanto no livro quanto no material de apoio, o qual chamamos de Kurikai Shikigo. Kurikai Shikigo, que indica a repetição do kanji que o precede. Este símbolo não tem um significado próprio e não é lido de forma independente. Ele apenas marca a repetição. Embora esse símbolo seja comum, ele só é usado em casos específicos e não se aplica a todos os kanjis. No material de apoio, há uma pequena ilustração para ajudar a entender melhor esse ideograma. Agora vamos à tradução completa. Onde você costuma comprar pão? Eu compro na Mainichi-ya. Às vezes, vou a Fransuya. Ah, eu também compro na Fransuya de vez em quando. É mesmo? E por último, vamos analisar o terceiro diálogo de exercício. 明日、一緒にテニスをしませんか？いいですね。じゃ、11時に駅で会いましょう。わかりました。明日、一緒にテニスをしませんか？いいですね。じゃ、11時に駅で会いましょう。わかりました。
Neste diálogo, é possível perceber mais claramente a diferença entre as formas masenka e mashou. Ambas expressam convite, mas com nuances diferentes. A primeira fala é Ashita ishoni tenisu o shimasen ka? Que traduzimos como vamos jogar tênis juntos amanhã? Este é um convite, onde a decisão de ir ou não está nas mãos da pessoa convidada. Uma vez que a pessoa convidada aceita o convite, é dito pela primeira personagem, já 11 ni eki de aimashou, ou seja, então vamos nos encontrar na estação às 11 horas. Neste caso, a forma mashou expressa um convite mais assertivo, pois já estabelece o horário e o local do encontro, sem deixar muita abertura para mudanças, já que o convite foi aceito anteriormente. Para entender melhor, vamos à tradução. Que tal jogarmos tênis juntos amanhã? Sim, parece ótimo. Então, vamos nos encontrar na estação às 11 horas. Entendido. E para completar o episódio, vamos ao último treino de hoje. Como última prática de hoje, vamos fazer uma atividade de escuta. Se você nunca ouviu um episódio de revisão antes, ou se não se lembra, deixe-me explicar como funciona. Vamos ouvir o áudio que acompanha o texto de diálogo presente na página 49 do livro Minna no Nihongo, ou então no material de apoio na página referente ao tempo deste ponto do episódio. Primeiro, reproduziremos o áudio uma vez, e você deve acompanhá-lo sem ler o texto, para identificar as palavras, padrões e, consequentemente, o assunto. Depois, faremos uma segunda reprodução, mas desta vez, peço que acompanhe o texto para seguir o diálogo e identificar as palavras que você não entendeu na primeira escuta. Em seguida, você ouvirá um áudio com a tradução para confirmar se entendeu todo o contexto. Por fim, reproduziremos o áudio mais 2 vezes para praticar a sua fala. Na primeira reprodução, ocultaremos a fala de um dos personagens, permitindo que você faça a leitura. Na segunda reprodução, ocultaremos a fala do outro personagem, dando a você a oportunidade de desempenhar ambos os papéis. Se tudo ficou claro, vamos começar. Solta o áudio de... ミラーさん、何ですか？明日友達とお花見をします。ミラーさんも一緒に行きませんか？いいですね。どこへ行きますか？大阪城です。何時に行きますか10時に大阪駅で会いましょう。わかりました。じゃ、また明日。Agora vamos para a segunda reprodução. ミラーさん、何ですか？明日友達とお花見をします。ミラーさんも一緒に行きませんか？いいですね。どこへ行きますか？大阪城です。何時に行きますか10時に大阪駅で会いましょう。わかりました。じゃ、また明日。Foi mais fácil de entender agora, não foi? Vamos confirmar com a tradução. Senhor Miller, Sim, o que é? amanhã eu vou ver flores de cerejeiras com meus amigos. Não quer ir conosco? Parece uma boa ideia. Aonde vocês vão? Ao castelo de Osaka. A que horas vão? Vamos nos encontrar no castelo de Osaka às 10 horas. Entendi. Então, até amanhã. Antes de finalizarmos, vamos reproduzir o diálogo mais 2 vezes, ocultando um dos personagens de em cada vez, para que você pratique as falas. Se sentir mais confortável, pode usar o texto para ler. Se você está pronto, vamos lá. Primeiro você fará as falas do Sr. Miller. ミラーさん、明日友達とお花見をします。ミラーさんも一緒に行きませんか？大阪城です。10時に大阪駅で会いましょう。じゃ、
また明日。 Agora, você vai fazer as falas da Sra. Sato. 何ですか？いいですね。どこへ行きますか？何時に行きますか？わかりました。 Depois, ouça novamente esses áudios e tente falar junto com eles sem ler o texto. Isso ajuda muito a melhorar sua pronúncia. Minasan, kyou wa dou deshita ka? E aí, meu povo, como foi hoje? Com toda a revisão que fizemos hoje, concluímos o capítulo 6 do livro Minna no Nihongo. Mas de qualquer modo, é muito importante que você continue praticando os conteúdos abordados até aqui. Você pode fazer isso através dos diversos exercícios disponíveis no próprio livro Minna no Nihongo, bem como deixaremos algumas novas atividades no final do material de apoio. Além disso, para te ajudar ainda mais, disponibilizamos na descrição do episódio um link para um formulário com um mini teste, que cobre todos os temas apresentados nos capítulos 4, 5 e 6. Assim, você poderá medir os conhecimentos que adquiriu até agora e identificar o que precisa revisar. Por isso, não desperdice nosso tempo fazendo esse monte de coisas e vá praticar. Até porque, conhecimento não é pão fresco que você compra na padaria. Precisa se esforçar. De qualquer modo, muito mais importante que as explicações dadas neste podcast é o treino que você fará depois, o que realmente te ajudará a fixar o idioma. Por isso, nankai mo renshū shiyōu. Vamos treinar várias vezes. Antes de finalizarmos, quero pedir para você clicar no botão seguir em sua plataforma de áudio e também ativar o sininho para receber as notificações sempre que lançarmos novos episódios. E se possível, deixe a sua avaliação através das 5 estrelas no perfil do nosso podcast na sua plataforma de áudio. Além de, é claro, compartilhar esse episódio com aquele amigo que também deseja aprender o Nihongo. Quero avisar também para você visitar nosso perfil no Instagram, onde postamos, sempre que possível, alguns exercícios de memorização de vocabulário e frases de acordo com os episódios do nosso podcast. Assim, você pode continuar praticando e melhorando sua compreensão do japonês. Portanto, não deixe de conferir procurando por @tanoshipod com 2 i's, ou clicando no link disponível na descrição do episódio. Vem conversar comigo! E aproveite para nos dizer o que está achando dos episódios. Ficamos sempre muito contentes em receber seus comentários. Por fim, agradeço por ter nos ouvido até aqui. Arigatou gozaimashita. E te espero no próximo episódio. Vai, Edi, se despede do pessoal. Ouvinte, obrigada por ter nos acompanhado até aqui. E lembre-se, Deus está vendo quando você sai do banheiro sem lavar suas mãos. Se você pegar aquela virose de passar a noite no banheiro, não vá botar a culpa na pizza que pediu no delivery. Ah, aqui só dicas maravilhosas e relevantes. Sempre. Beijos.